a ideia corrente de fé que existe na nossa cultura é a ideia criada por Immanuel Kant. E a fé se refere àquilo do qual você não pode ter conhecimento ou experiência de maneira alguma. Então existe o mundo dos 5 sentidos que limita a nossa experiência, e tudo que escapa disso aí pode ser matéria de conjetura ou de fé. A fé, portanto, significa você acreditar numa coisa da qual você não tem a menor evidência. E note bem, aquilo que na religião cristã é matéria de fé é uma coisinha desse tamanho. É muito pouca coisa. O resto é matéria de conhecimento. Então, em primeiro lugar, por exemplo, você veja, dei uma lida no livro do Hugo São Vitor, Didascálico. Você vê que a insistência dele é na busca da sabedoria, na busca do conhecimento. Tá certo? E a fé entra como um elemento do qual você precisa, vamos dizer, em certos momentos, para você poder prosseguir nesta busca. Tá certo? Nos momentos de a fé, sobretudo, vale para os momentos de obscuridade, onde você não consegue enxergar. Você continua tendo fé naquilo que você sabe, mas que você não consegue garantir agora. Tá certo? Vejam, se você lê nos evangelhos o relato dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, nós perguntamos assim: o cego que passou a ver, tá certo? Antes ele teve fé em que Jesus Cristo podia fazer aquilo, tá certo? Mas depois ele continuou tendo fé no mesmo sentido. Peraí, o negócio sumiu aqui. Bom, então vamos retomar aqui. Então, quando o cego é curado e passa a ver, ele continua acreditando nisso por fé. Agora ele sabe o que aconteceu. E no instante que ele passa de uma coisa a outra, houve um upgrade ou não? Ele deveria rejeitar esse conhecimento, dizendo, não, eu prefiro acreditar pela fé? É isso que muita gente exige. Pessoas que imaginam até que são católicas, imaginam que estão muito dentro da tradição católica, no fundo são todos kantianos. Então você precisa ver que tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, para um aluno do círculo de Hugo São Vitor, era uma coisa autoevidente. Isto era a experiência diária. Por quê? Porque eles viviam num mundo em que vigorava o simbolismo, em que se acreditava que a estrutura da realidade é puramente simbólica. Se você perde isso de vista, você não entende A do cristianismo ou de religião nenhuma. Então, hoje em dia, as pessoas querem que a gente vive num mundo sem simbolismo, num mundo que existe, assim, em que o mundo material tem uma existência por si mesmo, ele é uma realidade por si, tudo que existe para cima dele é cultural ou então é milagre. Assim não dá. Quer dizer, então aí os caras estão exigindo mais fé do que é possível. Agora, você precisa da fé, sobretudo nos momentos de esquecimento, nos momentos em que, vamos dizer, o conhecimento que você teve, nos momentos de abertura que você teve, aquilo que foi revelado, que foi dado a conhecer, e depois você esquece, você não consegue reconstituir, não consegue lembrar, aí você precisa da fé. Agora, aquilo que você sabe, eu digo, não precisa de fé nenhuma, meu Deus do céu. No momento que você sabe, no momento que aquilo está acessível, está ao seu alcance, você não precisa de fé, aquilo é conhecimento. Você está participando da sabedoria divina. Agora, na maior parte dos momentos nós não estamos, nós vivemos no esquecimento, no torpor, e nesses momentos você precisa da fé para você continuar. Tá certo? Com relação à própria noção de pecado, vamos dizer, um aluno, Hugo São Vitor, entendia isso de maneira totalmente diferente do que se entende hoje. Quer dizer, se, vamos dizer, o mundo corporal no qual você está, ele é apenas um símbolo de um outro mundo, né? Ele não tem fundamento por si próprio. Ele existe, claro, mas ele existe como símbolo da dimensão verdadeira, tá certo? Se você o toma como real em si mesmo e toma os objetos, vamos dizer, do mundo material como alvos, vamos dizer, do seu desejo, do seu esforço, etc., etc., você está fazendo buraco na água. Então, é isto que se chama leviandade, quer dizer, que no juízo final você vai ser pesado, e se você for leve, você vai ser jogado no lixo. Porque seu ser, suas memórias, tudo é composto de irrealidade, você ficou correndo atrás de nuvens. Entendeu? Então, a distinção entre o que é lícito e ilícito, o que é recomendável, o que deve ser evitado, o critério é este. Quer dizer, só tem importância na vida terrestre aquilo que se reconhece como símbolo, que está aberto para o simbolizado. Senão, não. Senão, não faz o menor sentido.
Entende? Embora nós temos que reconhecer que, na condição terrestre, ninguém escapa, tá certo, de perseguir nuvens, perseguir miragens. Ninguém escapa. Nem os santos escapam. Por quê? Nós estamos presos nesta condição. É aqui que nós estamos. E nós todos somos bichinhos. Então, por isso é necessário, vamos dizer, que em todas as escolhas você busque aquilo que tem uma repercussão eterna. Busque aquilo que se aceita como simbolismo da realidade eterna. E tem coisa que não pode servir para isso. Tem um monte de coisas prazerosas no mundo que não significam nada. E, no entanto, vamos dizer, a busca dessas coisas é compulsiva no ser humano. Ele não consegue se livrar. Dificilmente consegue. Então, você tem que admitir que você está numa região intermediária entre a realidade e a irrealidade. E você está lutando. O que importa é continuar lutando. Tá certo? Mas se você entra num espírito, vamos dizer, de arrependimento material, tá certo? Ou de temor material do pecado, você está lascado, meu filho. Porque daí você está trocando um pecado por outro, você não vai terminar tão cedo. Agora, hoje em dia é preciso explicar isso, mas eu creio que o Hugo São Vitor, de certo modo, nasceu sabendo isso. Quer dizer, a linguagem em que se transmite o ensinamento cristão, ela está atrasada em pelo menos 500 anos. Ela não acompanhou o que aconteceu. Tá certo? E é por isso, vamos dizer, que nos confrontos com os filósofos ateus ou heréticos e tal, os cristãos acabaram se saindo mal. Eles só tinham aquela linguagem. A linguagem escolástica, ela é perfeita nos seus próprios termos, mas ela é perfeita para quem compartilha desse universo simbólico. Que para quem vive dentro disso. Se não, você começa a interpretar tudo aquilo no sentido material, e daí perdeu o sentido completamente. Então, se você entende simbolismo como pura alegoria literária, tá certo? Então você acredita que você está num mundo que só existem duas coisas: existe o mundo material e existe a cultura. Na hora que você entrou nisso, todo o universo da religião perdeu completamente o sentido. E se você ainda tem a cara de pau de continuar sendo religioso, é por espécie de teimosia. Você vai chamar essa teimosia de fé. Quer dizer, aí vira realmente a superstição. O que é superstição? É aquilo que, quando um líquido decanta, sobra uma coisa em cima. É aquilo que sobrou, espuma. Entendeu? Então, é uma coisa realmente sem peso. Você tá no mundo da leviandade ainda. E é claro que isso gera muita angústia. Tá certo? O homem religioso, entre aspas, que se entrega a isso, ele sente muita angústia. Né? E como é que ele vai aliviar a angústia? Falando mal dos outros, dos pecadores, etc. É isso que ele vai fazer. Só que tudo isso está dentro, vamos dizer, do jogo terrestre da coisa. Tudo isso não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus. Não tem absolutamente nada. É um fetichismo mais elegante. Então, o que nós temos que fazer, vamos dizer, é restaurar o sentido pleno daquilo que nos foi ensinado. É difícil fazer, isso não é trabalho para uma pessoa fazer isso, é para gerações de pessoas fazerem. Porque levou séculos para perder e vai levar séculos para recuperar. Né? Mas cada um faz o que pode.